Olá, pessoal. Eu sou Dani Costa, fundadora do Instituto Plataforma da Vida, e estou aqui hoje para mais um podcast com vocês, trazendo aqui maravilhosa, querida Lorena Mello, que eu tive o prazer de conhecer o ano passado numa conversa a respeito de violência doméstica. Ela buscou o nosso instituto porque ela tinha interesse de trazer o conhecimento dela, das formações que ela fez na França, do trabalho que ela desenvolveu na França, para o Brasil. E ela buscou o Instituto Plataforma da Vida para que a gente pudesse conversar, alinhar ações, para ver como que ela poderia contribuir com a gente. E hoje a gente está aqui no podcast trazendo essa maravilhosa para ela falar um pouquinho da história dela, trazer muito desse conteúdo e dessa experiência que ela já tem com relação à violência doméstica e que agora está transbordando também para o mundo corporativo quando se trata de violência psicológica, assédio moral e assédio sexual no ambiente de trabalho. Lorena, vou pedir aqui para que você se apresente para o público, fale um pouquinho de você, da sua trajetória, da sua jornada e como que você se descobriu nesse trabalho com a violência doméstica? Como é que foi isso para você? Ah, sim. Bom dia, obrigada, Dani. Bom dia para vocês. Então, sou Lorena, jurista criminalista. Então, faz mais de 10 anos que eu trabalhei com vítimas de violência. E, na verdade, foi por acaso, não foi assim, de manhã eu acordei com o despertar, falando, eu preciso trabalhar no tema da violência. Não, eu sempre gostei muito de justiça, tenho um senso de justiça muito forte, sempre quis proteger as pessoas vulneráveis, proteger, mas ajudar, apoiar as pessoas vulneráveis. E aí eu comecei trabalhando com crianças e adolescentes vítimas de violência. Então, acompanhava os casos, fazia avaliação, encaminhamento, informações jurídicas, foi bem interessante. Depois, eu me especializei nos casos de incestos, ou seja, Uhum, abusos sexuais intrafamiliar. uhum, E foi uma experiência muito tensa, muito enriquecedora, mas muito tensa, porque eu era a testemunha privilegiada dos desfuncionamentos, das lacunas do sistema judiciário francês. hum, Então me pesou bastante, não tive apoio também psicológico da ONG na qual eu fazia aham, parte, então eu decidi parar e dar uma pausa. Nesse momento eu prestei o concurso da polícia na França, porque eu falei, eu quero ter o poder da violência legítima, o poder investigativo para realmente poder ajudar as pessoas mais vulneráveis, que são as crianças, porque uhum, a gente conhece os números, uhum. 80% dos casos de abusos sexuais acontecem dentro de casa. Sim, sim. Ou seja, a criança está numa situação de perigo dentro da própria casa. Então eu queria fazer isso, É ainda. vulnerável em todos os sentidos, né, Lorena? Exatamente. Uhum. Aí não consegui passar e ainda bem, porque tenho uma cabeça bem livre e não consiga obedecer, assim, às ordens. Então, a hierarquia não é muito comigo. Aham. Então, depois eu ingressei o OFPRA, que é Uhum, Ofício Francês de Proteção a Refugiados e Apátridas. uhum, E aí eu fiquei lá fazendo entrevistas de requerentes de asilo. E uhum, naquela ocasião eu me especializei no tráfico de pessoas. uhum, Eu atendi uma grande parte do continente africano, notadamente as mulheres nigerianas, que hum, eram vítimas de tráfico de pessoas, dessas uhum, redes. Foi uma experiência muito enriquecedora. uhum, Eu aperfeiçoei minha maneira de entrevistar, de acolher a narrativa de sofrimento da pessoa que está com vários traumas. uhum, E aí também quebrou minhas expectativas em relação ao perfil esperado da pessoa vítima, porque a uhum, gente pensa que uma pessoa vítima vai ser uma pessoa retraída, uhum. tadinha, mas às vezes não, às vezes são pessoas que são com ira, com muita agressividade, que vão questionar suas falhas, Uhum. enfim. Então foram anos bem Até enriquecedora. porque a agressividade vem como forma de proteção, né. Ela Exato. vem primeiro no sentido de se proteger, ela cria essa casca, já achando que, ela tá tão ela fica tão adaptada a isso, né, é horrível essa palavra, mas acostumada a isso, que ela acha que qualquer pessoa que se aproxime dela vai fazer a mesma coisa que o abusador ou o violentador, então ela não tem um filtro, né. Exatamente, uma forma, como você É. falou, de proteção. Aham.
E aí depois eu tive gosto de falar, brincar assim, um período de travessia do deserto na Bahia. Uhum. Em 2019 larguei tudo, porque só Aham. ouvir relatos de sofrimento é tenso. Aí eu falei, bom, porque eu sou franco-brasileira, não me Uhum. apresentei mais meu pai brasileiro, aí eu queria resgatar as minhas raízes brasileiras. Então eu Uhum. larguei tudo, pedi demissão, deixei o apartamento e fui para Salvador. E foi realmente também uma experiência bem desafiadora, porque eu não encontrei trabalho, não fiz amizade, eu me sentia muito sozinha. Então era um tempo muito de introspecção, de Uhum. autoconhecimento, de ver o que que eu quero, o que que eu não quero. Uhum. E depois veio logo a pandemia. Então isso Uhum. também foi desafiador para todo mundo. Uhum. Voltei para a França de férias e naquela ocasião encontrei uma proposta de emprego numa ONG que cuida de mulheres vítimas de violência. Uhum. Candidatei, falei: "Não vou perder nada, já que estou Aham. parada no Brasil". Uhum. Consegui a vaga e fiquei lá durante alguns anos também, atendendo mulheres vítimas de violência, notadamente violência doméstica. Uhum. Então, mais uma vez, escutei várias narrativas de sofrimento, eu tinha que Uhum. acolher, mas ao mesmo tempo meu papel não é terapêutico, meu Uhum. papel era de dar informações jurídicas Uhum. numa duração determinada, porque é uma ONG, então a Uhum. gente era uma entrevista após a outra. Uhum. E, ao mesmo tempo, eu tinha um outro papel, que era de capacitar tanto os profissionais quanto o público em geral sobre Uhum. essas questões. Uhum. Acho que a gente vai falar mais para frente, mas Sim, o que que é uma violência, como identificá-la, perfeito. quais são as diferentes formas de violência, como acolher a fala da pessoa vítima, o Uhum. que dizer, o que não dizer, a postura, enfim, os encaminhamentos adequados. E aí eu capacitei os policiais, os profissionais da saúde, do setor social, então Uhum. foi muito amplo. Foi muito rica a experiência, Exato. né? E aí depois também, porque eu fico entediada facilmente, rapidamente, eu ingressei num startup, pedi demissão, eu ingressei num startup, eu cuidava do bem-estar, então tem tudo Uhum. dos colaboradores, tem tudo a ver com a nova NR1, Sim, a saúde isso, mental. perfeito. Então, eu montei várias ações em prol do bem-estar dos colaboradores, eu padronizei todos os processos do RH, as Uhum. a integração, as entrevistas, as reuniões, os feedbacks, o desligamento também de uma forma humanizada. Uhum. Foi legal essa experiência, mas eu senti saudade de poder atuar mesmo na minha expertise, que é Uhum. violência de Uhum. gênero, prevenção, enfrentamento. Uhum. Aí eu criei, montei, confundi com uma amiga, Uhum. Elle Pluriel, que Uhum. é uma consultoria francesa, que agora tem no Brasil também, Elle Pluriel, Uhum. L de Lorena e Lara, que era minha sócia, Uhum. de pluralidade, Uhum. e ele é o pronome inclusivo em francês, tanto para homens quanto para mulheres. E agora estou aqui. Muito bem, muito linda. Eu particularmente tenho uma história, enfim, de parceria com franceses, porque minha primeira professora que me deu oportunidade na universidade, Danielle Granier, posso citar aqui, Hum. francesa, e ela eu fui monitora dela 2 semestres de fonética e fonologia, porque eu sou formada em letras, e realmente a França, principalmente acho que as mulheres, elas trazem essa questão da justiça social que é inerente, tá no DNA, né, francês. Isso é muito lindo, é muito bonito, e a gente vê que quando tem oportunidade de atuação, é muito forte isso, né. Sim. Tive agora na Serra da Capivara também, doutora Niede, que também é filha de francês, Hum. né, então o trabalho que ela fez na Serra da Capivara com a comunidade do Piauí, Uau! né, mapeando todo o histórico da arqueologia local, da arqueologia brasileira. Então, assim, a gente tem que ser muito grato a todas as vezes que vocês estão aqui no país, de alguma forma vocês contribuem. Sim, Então, obrigada. é muito bom, fico muito feliz. E eu queria, Lorena, que você falasse um pouquinho, aproveitando, né, essa sua experiência, essa jornada, sobre a violência psicológica. Como que a gente pode definir a violência psicológica? O que que é isso?
tá? Porque tem gente que, principalmente quando a gente fala de violência psicológica, apesar dela constar na Maria da Penha, Uhum. muitas pessoas ainda têm dúvidas justamente porque ela é difícil, muitas vezes, de identificar. Ela é muito sutil em alguns casos. E como que isso pode ser identificado, por exemplo, dentro de um ambiente familiar? Eu queria que você trouxesse os dois contextos e dentro do ambiente corporativo. E olhando hoje para a questão da NR1, né, a importância de falar de violência psicológica, observando isso. Então, você vai trazer para mim primeiro o contexto familiar, depois o corporativo, essa definição de violência psicológica. Tá, obrigada. Então, a violência psicológica, tanto na França quanto no sistema judiciário brasileiro, é tipificado como crime, tá? Uhum. O que é essa violência psicológica? É causar um dano moral para a pessoa. Uhum. Então, como que a gente pode causar aquele dano moral? Vai ser por meio de desvalorização, de menosprezo contínuo. Não vai ser só uma vez, vai ser várias vezes. Então, o abusador, o agressor, então vou me focar num primeiro momento, no ambiente doméstico, vai começar sutilmente, de maneira bem velada, a quebrar a autoestima da mulher, Uhum. fazer algumas indiretas, fazer o tratamento do silêncio, Uhum. fazer ela duvidar da própria saúde mental. Uhum. Não, nunca falei isso, você tá louca? E a pessoa vai começar a se questionar. Nossa, será que ele tem razão? Será que mesmo eu me confundi, não sei o quê? Uhum. E isso vai de par com o isolamento. Uhum. A gente conhece bem a estratégia que a gente chama de estratégia global do agressor, Uhum. é que é uma aranha que está construindo a teia, pouco a pouco, e uma da estratégia é justamente de isolar a mulher da rede de apoio. Uhum. Então, a violência psicológica é a base de todas as violências. Uhum. Por quê? Porque ela vai quebrar a confiança, a autodeterminação, a conscientização da mulher do que ela é. Uhum. Então, isso é uma arma muito nociva, porque não deixa marca. Uhum. E pouco a pouco, o estado de saúde mental da mulher vai se degradar. E ela, é óbvio que não é de repente no começo da relação já vai começar a falar, você é assim, você é assada. Uhum. Não, vai ser bem Muito sutil. sutil, é um Uhum. trabalho, pouco a pouco. E como que a mulher está apaixonada no começo de um relacionamento, ninguém vai de cara ficar Uhum. com uma pessoa que maltrata a gente. Sim, Não, no sim. começo é flores, é amor, Até porque o agressor, ele não chega maltratando, né? Todo mundo acha assim: "Ah, mas ela entrou sabendo que ele era assim". Não, o não, agressor nunca chega mostrando que ele é um agressor, é o contrário, o perfil e o comportamento é muito diferente. exato. Então vai ser esse trabalho realmente gradual que vai impactar, eu estou repetindo, a autoestima da mulher. Uhum. Indireita, mentira, gaslighting, que Uhum. fazer, duvidar a mulher da própria saúde mental. Fazer olhar também, pode ser um olhar, o olhar não significa nada, mas naquele contexto a mulher sabe que, poxa, ela falou uma coisa errada, Uhum. ele vai fazê-la de burra na frente dos outros, mas de uma Uhum. maneira bem: "Amor, a gente já conversou a respeito disso, você não lembra? Vai Uhum. infantilizar, vai tratá-la com uma maneira condescendente". Uhum. E aí vem o que a gente fala muito na França, que eu percebi no Brasil não tanto, do sexismo benevolente. O que é? É de ver a mulher como uma coisa frágil, que precisa ser protegida. Uhum. Ah? Uhum. Então, meu amor, você tem certeza que você vai naquela formatura? Eu não posso ir, realmente não me sentiria tão confortável de você ir sem mim. Você sabe que hoje em dia nas ruas de São Paulo tá perigoso. Fica aqui, meu amor, sabe? Uhum. Então, através de um disfarce de cuidado, Uhum. de preocupação, Uhum. pouco a pouco o agressor vai fazer a mulher duvidar mesmo da própria capacidade de ela levantar a própria vida dela. Uhum. A gente não é
eu, como mulher, não me considero como uma coisinha frágil, Uhum. mas quando a sociedade vai ter essa expectativa, vai me ver como, poxa, ela é mais vulnerável. eh, então, eu vou me conformar inconscientemente, se chama o efeito Golem, hein? Uhum. É cientificamente provado, enquanto você tem expectativas mais baixas Interessante. a respeito de alguém, essa Uhum. pessoa não vai se desempenhar por inteira. Sim. Então, isso, esse Porque você, conjunto. dentro de uma régua, numa métrica, você está sempre olhando ela por baixo, né. Então a pessoa, ela só vai até aqui, é o teto de vidro, né. Exato. Então a mulher e aí é o que acontece na maioria na realidade feminina, dentro de casa e no ambiente corporativo, porque para quebrar esse teto, esse olhar precisa ser diferenciado também, né, porque por Exato. mais que a mulher ela tente, mas só vai até aqui, não consegue passar, né. Exato. Então isso é no ambiente, doméstico, Uhum. tá. A gente poderia trazer mais exemplos, mas enfim, basicamente é isso. É importante ressaltar que a base de todas as violências, a violência Uhum. física, ela não chega de um dia para o outro, Uhum. não. No começo tem, todo esse danos morais que estão causados à mulher propositalmente pelo abusador. Uhum. Então é isso, a gente fala da escalada da violência, Uhum. o feminicídio não chega assim, tem a violência psicológica, a violência verbal, a violência sexual, é muito interessante, quando você vai fazer as entrevistas com as mulheres, que às vezes elas não percebem que, então, trigger warning, alerta de gatilho, Uhum. que, nossa, ela desculpa a palavra, transou com o marido, com o namorado, ela não queria, mas para poupar um pouco, ele estava pressionando. Não, gente, isso já configura-se como um estupro, o Uhum. consentimento está completamente Uhum. viciado. Uhum. hã. Então, as mulheres geralmente elas nem identificam que estão sofrendo por tipo essa violência sexual. Então, violência Uhum. sexual, tá? Violência física, um empurrão, um beliscão, um empurrão de cabelo, enfim, Uhum. que pode ser que vai até o feminicídio. No ambiente corporativo, o que é muito interessante na perspectiva de gênero é que o assédio moral, geralmente, não sempre, mas ele vem, assédio moral é entendido como violência psicológica, Uhum. ele vem quando pode ser que a colaboradora recusou uma investida por parte de um colega, de um superior. Estou fazendo ressalva aqui, Dani, Uhum. que eu vou falar de assédio sexual não como que está tipificado pelo Código Penal, porque Perfeito. segundo o Código Penal, assédio sexual é somente quando é o superior hierárquico que vai se aproveitar da sua função, do seu cargo, para constranger Cooptar. sexualmente Aham. a colaboradora, Uhum. independentemente do Sim, do sexo. sexo. Aham. Vou falar assédio sexual É em geral. importante você falar isso, porque não tem gênero, né. Então, a gente claro que tá olhando para uma questão feminina, mas isso não existe gênero, né. É. Eu sempre falo, na É. perspectiva. É. Então, geralmente, o assédio moral, ele vem depois quando tem uma recusa de uma investida bem constrangedora sexualmente, enfim. Então, o que vai ser, no âmbito corporativo, essa Uhum. violência psicológica? Vai ser também, em relação ao management, por exemplo. Vai dar uma carga de trabalho bem acima da cota, não vai passar as devidas informações para cumprir aquela tarefa. Também em relação aos horários, vai impor horários injustificados pela pessoa. Também vai ter em relação ao isolamento, então vai isolar a pessoa, não vai convidar para a reunião, Uhum. não vai lembrar daquela confraternização, Uhum. vai deixá-la numa sala sozinha. É importante lembrar que a violência psicológica ou assédio moral é um tratamento diferenciado, precisa ser um tratamento prejudicial diferenciado. E ele é repetitivo, É né. isso, é repetitivo. Uhum. Segundo ainda a lei brasileira, Uhum. porque segundo a Organização Internacional do Trabalho, na Uhum. Convenção 190, um Uhum. único ato é suficiente para configurar a Hum. prática de assédio moral. Perfeito. Mas como que a gente no Brasil não ratificou aquela convenção, Uhum. precisa ser a jurisprudência, eu falo, precisa ser que esses atos sejam repetidos e Tá. contínuos.
Não precisa que seja o mesmo ato, vai ser o conjunto de ato que vai configurar o assédio moral. Vale ressaltar que não tem ainda no Código Penal um crime de assédio moral. Como que a gente vai fazer é com a CLT, que vai ser um comportamento inadequado, o fato ilícito, enfim. E hoje também, quando se trata do feminino, você tem a aplicabilidade da Maria da Penha, na verdade, não no ambiente de trabalho. E, inclusive, é o projeto de lei que a gente do Instituto a gente deu entrada, né? Então está correndo o projeto de lei hoje, está na Câmara dos Deputados, que exatamente a proposta é essa, a configuração usar os mesmos dispositivos da violência doméstica, né, no ambiente de trabalho. Então, o que é configurado violência psicológica? E quando a gente identifica esse agressor, na Maria da Penha, esse papel é claro, né? O que é a violência psicológica, quem é o agressor, você tem como utilizar ela como respaldo por uma questão jurídica e criminal, mas no ambiente de trabalho isso hoje não está muito claro. Então, na proposta do projeto de lei é que a gente traga esses conceitos da Maria da Penha e possa aplicá-lo no ambiente de trabalho, inclusive com a criação de um cadastro nacional de empresas autuadas por assédio moral e assédio sexual. Que interessante. Então, ter algumas ações educativas com relação também a esses gestores que estejam enquadrados aí e que já tenham sido autuados por assédio. E mais ou menos na linha do que é feito hoje na Maria da Penha, quando a gente propõe algo educativo, socioeducativo para o agressor. Então, é fazer um paralelo e trazer isso para o ambiente corporativo. A gente fez uma releitura dentro do projeto de lei. O projeto de lei está andando hoje, está sendo capitaneado pela deputada Dandara, que é do Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais, e a gente está conversando com outros deputados, outros parlamentares, para que a gente possa avançar no projeto de lei também, porque é interesse do Instituto, e esse é o papel do Instituto, enquanto representante da sociedade civil, articular com o setor público, com os agentes públicos, para que a gente possa cada vez mais ter a lei, né, atuando de forma correta, certa e, de fato, minimizar essas questões que são venenos psíquicos na sociedade, né? Com certeza. E pegando o gancho do que você está falando, é importante ressaltar que o assédio moral tem um foco especial contra as mulheres. Eu estava falando isso agora, mas é interessante de se perguntar por quê. Porque eu já vejo porque tem muito, a sociedade é muito polarizada, então não é para desmerecer os homens que estão sofrendo assédio moral. Óbvio que não, homens, vocês podem também sofrer, por isso que o papo hoje é especificamente falando lá, agora nessa pauta contra as mulheres, vem do machismo. O que é o machismo? O enaltecimento do sexo masculino, do gênero masculino em relação ao sexo feminino. E a gente fala do sexismo benevolente, aqui no Brasil a gente fala mais de machismo, então tem o machismo hostil, que vai ser falas desvalorizantes, comentários menosprezantes, atitudes depreciativas, que está bem na cara, não tem como negar. Temos também o machismo velado, que vai ser piadas, aí se você não dá risada, você está com TPM, não sei o que, você não sabe, Não, e o interessante, Lorena, é que eu tive numa reunião semana passada e eu escutei de um homem, ele falando exatamente isso, eu acho que eu vou me colocar, vou sofrer assédio para eu ganhar dinheiro também. Olha só. Gente. Então, assim, como se a mulher, ela quisesse sofrer o assédio, já pensando no recurso financeiro que ela vai ganhar com isso. E é um absurdo, porque não tem ganho. Não tem. Não tem ganho para ninguém, na verdade. Não tem ganho para a empresa, não tem ganho para o masculino, não tem ganho para o feminino. Se é no ambiente familiar, todo mundo perde. Então, assim, é tão medíocre esse tipo de pensamento e rechaçar uma realidade que está sendo posta aí, infelizmente.
Sim, mas isso é resquício da cultura do estupro, que acredito que a gente vai falar mais Sim. para frente. E tem também todos esses conceitos, interrupting, mansplaining. Uhum. Interrupting é de interromper a fala de uma mulher só por fato de ser mulher. Isso acontece também no ambiente familiar, às vezes sem querer mesmo. A gente vai dar menos credibilidade ou força para uma fala da mulher. Mansplaining é quando a pessoa vai querer explicar alguma coisa para a mulher, sabendo que ela é especialista naquele tema. Então, tudo isso, juntando tudo isso, que a gente fica Uhum. na memória, são comportamentos repetitivos e contínuos, tudo isso pode caracterizar uma conduta de assédio moral. Uhum. E tudo que eu falei agora é na perspectiva do gênero, mas tem assédio moral que, com o tempo que eu falei, todo mundo pode ser vítima, infelizmente, de essa conduta muito contrária de saudável, muito ofensiva, Aham, aham. que vai destruir o ambiente Adoecida, né? corporativo, é isso mesmo. Uhum. E Lorena, com relação à NR1, a gente está vendo hoje, né, um movimento muito grande das empresas em buscar, em atualizar os seus colaboradores, em capacitar, mas ainda assim tem uma resistência. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da importância das empresas realmente capitanearem e terem um papel preventivo com relação ao assédio moral e assédio sexual. Sim. Então, a empresa é um conjunto de seres humanos, Uhum, tá? Não é robô, não é máquina. Tá? Então, uhum, primeiro, sempre eu falo, quando uma pessoa vai atingir um cargo de gestor de liderança, é importante ela mesma fazer um trabalho reforçado sobre se conhecer, de autoconhecimento, tá? uhum, Regulação das emoções, gestão do estresse, saber o que te tira do sério, com qual você está se sentindo mais à vontade, enfim, fazer todo esse trabalho para poder lidar com diferentes perfis, né? uhum, Porque às vezes uma pessoa, estou falando na perspectiva de um líder, uhum, na equipe dele tem uma pessoa que vai lembrar ele aquele tio chato uhum, demais que não foi legal com a mãe dele. Então, olha, você vê, uma série de lembranças. Então, a pessoa não fez um trabalho antes uhum, sobre esse evento que marcou a infância dele, uhum, e sem querer, inconscientemente, vai começar a tratar mal, de forma ruim, aquele funcionário, uhum, porque, enfim. Então, isso pode, a longo prazo, configurar uma conduta de assédio moral. Então, por que eu dei esse exemplo bem concreto? É que a NR1, que trata, notadamente, da saúde mental, do bem-estar, a gente fala na França, qualidade de vida e condições de trabalho, uhum, QVCT, trata justamente da ferramenta primária da empresa, que é o ser humano. uhum. Quem lida com o ser humano precisa primeiro saber lidar consigo mesmo. Se não Perfeito. conseguir lidar Uhum, com ele, como que ele vai ter a prepotência, a arrogância uhum, de querer fazer o management uhum, de uma equipe? uhum, Então, basicamente, é de suma importância para essas empresas de perceber que isso não é só mimimi, não é produtividade. Não, olha, peraí. ah, A gente está em foco. A empresa ela precisa fazer lucro. É uhum. isso, mas ela tem também um papel imprescindível, tanto na sociedade quanto na vida de cada colaborador. Eu falo muito que a empresa não pode ser uma máquina de moer gente, né? Exato. Porque em detrimento do resultado, as pessoas são muito desvalorizadas ou viram aquilo que a gente viu, que é praticamente assim, para mim sempre vem aquele filme do Chaplin, eu nunca esqueço, porque tempos modernos, Assim. em que ele fala da revolução industrial ali e como que o homem foi sendo mecanizado, né? No processo meio robótico, numa linha de produção, e que não mudou muito, né? Então, o Chaplin já trazia isso, sei lá, na década de 40, né? Já trazia uma reflexão para a gente, e depois só foi evoluindo com algumas literaturas dentro do mundo corporativo.
Claro que em alguns momentos se falou sobre pessoas, até tem estratégia Disney, né? Algumas empresas que foram usadas aí como exemplo, principalmente americanas, mas eu acredito que ainda assim se criou um déficit muito grande, principalmente quando a gente fala de mulheres no sistema corporativo. Eu gosto muito do filme Os Miseráveis, o musical do Victor Hugo. Para mim, ali foi o primeiro insight que eu tive quando eu assisti o musical em 2013, e eram 3 horas de filme, e me tocou bastante, que foi o processo de desumanização das mulheres num sistema de trabalho, porque era uma fábrica de costura, e as mulheres eram costureiras ali, então não tinha dignidade, mas era como elas conseguiam ali, de alguma forma, né, era o proletariado, e elas foram para o mercado de trabalho. Então, a força, né, da mulher, a mão de obra feminina foi muito utilizada, Sim. mas foi muito também desumanizada. E aí o quanto que essa questão da perseguição feminina, da disputa, dos ciúmes no ambiente de trabalho, da rivalidade, ela já existe há muito tempo e foi muito capitaneada pelo masculino, que no geral era ali o gestor, ou era quem fazia o cuidado dessas mulheres no ambiente de trabalho. E quando eu vi a história, né, da personagem principal, agora eu não vou lembrar o nome. Cosette? A Cosette, exatamente, ela mesma. E ela foi perseguida porque ela era muito bonita e porque o dono da fábrica meio que protegia ela, e ela começou a ser perseguida pelas outras mulheres no ambiente de trabalho. Então, ali, para mim, se configurou uma questão, primeiro, de assédio sexual, porque ela foi assediada pelo chefe dela, e pelo assédio moral das outras mulheres, das colaboradoras que trabalhavam com ela. E a gente está falando ali de Victor Hugo, século XVIII, XIX, né? Então, é algo que já vem numa história, é histórico, né? Principalmente quando a gente fala no contexto feminino, né? Exato. Sim. E aí, assim, como que hoje, Lorena, dentro da sua experiência e do que você já levou, você trouxe aqui até a estruturação, né? Estruturou em alguns momentos o acolhimento dentro do ambiente corporativo, como identificar isso. E tem uma fala sua que eu achei muito legal e muito interessante numa das suas palestras, que você fala assim: é importante a gente falar sobre assédio moral e sexual, mas é muito importante também que a vítima e o agressor, eles tenham consciência desses papéis que eles assumem. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso e dos mecanismos ou de estruturas que essas empresas podem ter para lidar com isso da melhor forma possível, tá? Então, obrigada. Não. Então, primeiro é importante identificar, saber o que é uma violência, porque a gente tem nossos preconceitos, nossa experiência, vivência, então é bom de já ter em comum uma definição. Então, sempre eu falo para os meus clientes, olha, eu sugiro primeiro se eu tenho uma trilha, adoro fazer uma trilha, um acompanhamento, vamos primeiro nós questionarmos, todo mundo, tanto homens quanto as mulheres, da onde que vem essa violência, porque senão, se você já vem com essa perspectiva, os homens se sintam deixados de lado, o feminismo, esse papo que eu ouvi desde que comecei a trabalhar nisso. Então eu falei, não, gente, não é assim. A gente faz parte de uma mesma sociedade. Eu me considero igual de vocês. Eu tenho um papel, você tem um papel, cada um de nós temos um papel. Aqui é só um costume. Estou com o costume de Lorena, você está com o costume de Pedro, do Hervé, eu não sei o quê. Então, primeiro, vamos cada um tomar consciência de nossas próprias percepções, dos próprios estereótipos machistas, sexistas. Sem assim só ver. Gosto de brincar, falar, vamos colocar os óculos da análise na perspectiva machista. Que interessante como que a mulher está sendo representada no cinema, na literatura. Que engraçado como que o homem está sendo representado na propaganda, nos comerciais, enfim. Só ver, assim, a gente vê que tem um certo padrão desde a infância, do que é, o que a gente espera, o que a sociedade espera de um homem, e o que a sociedade espera de uma mulher. A partir de lá, a gente está no mesmo barco, a gente vê, pronto. Então, aí,
Ai, quem é? Eu falo, a gente tá caminhando junto, então vamos, a gente vê, tal, tal, tal. Então, depois a gente chega na violência. Uhum. O que que é a violência, o que que é assédio, o que que é importunação sexual, tá? Eu gosto sempre de me basear nos conceitos. Por Uhum. quê? Porque assim não tem interpretação. Não sou Uhum. eu que falo isso, é o Código Penal. Não sou eu que falo isso, é a jurisprudência, a doutrina, enfim. Aí a gente, que interessante e tal. Eu gosto também de trazer um pouco perspectiva francesa, porque são duas culturas diferentes, porém os problemas são os mesmos, né? Uhum. O arsenal, a legislação brasileira é maravilhosa, a Lei Maria da Penha, todos os procedimentos, e na França também. Uhum. Mas tem uma coisa comum entre os dois países, Uhum. é que não está sendo aplicado. Uhum. Então eu acho incrível. Então eu falo, olha, gente, a gente está no mesmo barco, Aham. enfim. Depois que a gente viu a identificação, como que você vai saber? Eu te faço essa pergunta, Dani. Como que você imagina, você está fazendo uma entrevista com sua colaboradora, e você quer saber se a pessoa está sofrendo violência. Como que você vai fazer para saber? Primeiro, eu entendo que muito o corpo dela, no primeiro momento, vai me trazer uma informação, porque eu sou muito observadora, né, aí já trazendo a experiência que eu ta não tem como eu fugir disso, né, dentro do instituto. A informação que o corpo dela vai trazer. E segundo, essa mulher ela cria uma resistência na fala dela. Então, a primeira coisa que ela traz, quando ela vai falar sobre isso, existe ali uma acho que um julgamento de culpa dela estar fazendo aquilo. É como se fosse assim, eu não sei por que que eu tô aqui. Então, por exemplo, numa denúncia, eu estou aqui, estou falando sobre isso, mas estou me sentindo culpada a Hum, respeito disso. Então, existe uma culpa, existe algo de estar fazendo algo errado, porque se ela fizer aquilo dali, ela teme uma retaliação da empresa. Então, a gente percebe que, muito provavelmente, ela está vivendo aquilo dali dentro do ambiente familiar, mas que está respingando também no ambiente corporativo, e ela não quer demonstrar isso com receio dela perder o trabalho, dela perder o emprego. Então, ela vai se tornar uma pessoa muito fechada. hum, Então, o maior desafio também é a gente conseguir tirar dessa mulher o que ela está vivenciando. Por isso que tem que ser um olhar muito de escuta e observação, muito mais do que fala, porque essa mulher ela vai ter muita dificuldade de falar também, porque é a primeira coisa que trava, né, é a fala da mulher, ela é proibida de falar. Então, quando ela tem esse espaço de fala, deixa ela falar e você fica só observando hum. e ouvindo. Para mim foi essa experiência, tanto do instituto, quanto, né, as últimas experiências que eu tive dentro do ambiente corporativo, nesse sentido de ouvir, Sim, o feminino. Mas o primeiro sentimento que vem é culpa. Não tem esse ela se sente muito envergonhada sim. por aquela situação. E quando a gente sente vergonha, a gente não quer aparecer. Então, Isso, não me veja, não me olhe. isso, se esconder, né. Exato. É, Esses também são é. resquícios da cultura do Uhum, estupro. Duvidar, será que mesmo? Eu não uhum, estou exagerando? aham. Será que eu não atentei àquela pessoa? Eu fui muito dada, muito aberta? Ótimo. Será que eu não dei motivo para ser abusada ou dei motivo para ser assediada, né? Exato. Uhum. Mas o truque que eu vou dar também para as Aham, pessoas que estão ouvindo a aham. gente gente, se eu quero saber, se eu quiser, desculpa, se eu quiser saber se alguém está com fome, eu vou perguntar: "Está com Sim. fome?" Se não, não vou interpretar: "Nossa, a barriga dele está roncando, eu vejo que ele está recolhido, eu vejo Aham. também meio-dia, hora do almoço". Não, gente, não vou interpretar, não tenho tempo para interpretar. Vou Uhum. perguntar: "Ô, tá com fome? Vamos comer?" Pronto. Em relação à violência, a mesma coisa. Na França se chama questionamento sistemático, ou seja, você vai questionar com suas falas, óbvio, espera aí, então, qual é a frase que eu tenho que perguntar? Você vai deixar também a autenticidade, o seu ser, vai perguntar,
Então, por exemplo, olha, atualmente você está passando por uma situação que te causa certo constrangimento, você se sente à vontade na sala, deixa aberto. Aí a pessoa, como assim? Aí você pode desenvolver. Olha, minha pergunta é: você está passando por uma situação de violência? Que seja aqui no trabalho ou no âmbito familiar? E as pessoas geralmente, quando eu falo isso nas capacitações, tanto na França quanto aqui, tô com medo de perguntar: "Nossa, Uhum, mas é muito intrusivo". uhum. Gente, quando vocês vão no médico, o médico não faz um monte de perguntas se eu já Sim. abortei. Na França, o aborto, só fazendo parênteses, o aborto é um direito, então sempre vão perguntar se eu já abortei, Uhum, se uso droga, se estou viciada numa coisa. Isso também é uhum, muito intrusivo, mas é normal, é meio médico que está fazendo essas uhum, perguntas. Então, a questão da violência também precisa ser naturalizada. Por quê? Porque a gente vê que muitas mulheres estão passando por situações de violência. uhum, Então, você pergunta, a pessoa tem liberdade de responder ou não. Mesmo que ela não responda, pelo menos ela fala: gente, nossa, esse profissional fez a pergunta. Que legal, eu tenho uhum, um lugar aonde que eu posso falar caso eu precise. uhum, Hã? Nunca, realmente, em mais de anos de acolhimento, nunca uma pessoa ficou assim: "Ah, mas o que você está perguntando?". Nunca, tá. Então o máximo que pode acontecer é que é ela que não vai responder. ela teve uma abertura ali para que ela pudesse trazer à tona a situação que ela estava falando. Exato. Uhum. E aí Vivenciando, aliás. e aí, imaginamos que ela fala não, mas Uhum, você vê que tem uma incongruência. Eu amei o que você falou da observação e da escuta. Ela uhum, fala: "Não", mas tudo fala "sim" dentro dela. Então aí você pode fazer o que fala a técnica do funil, a uhum, técnica do funil, você vai perguntar, então, "Ah, tá, então como que tá?", então, no ambiente corporativo, "Como que tá com o seu gestor quando ele te dá feedback?". Aí ela vai: "Ah, ele tá", e aí você vai sempre pegar a fala dela e questionar um pouco mais para entender realmente a situação e tem casos concretos, exemplos concretos. uhum, Nunca também vai falar: "Mas me diga", não, deixa o tempo da pessoa falar. uhum, Mas vamos então pegar o exemplo que a pessoa fala "sim", "E uhum, agora, o que que você faz?". uhum, "Sim, estou sofrendo violência". Então, o que eu falo, também tem que capacitar, eu falo mesmo, tem que capacitar a liderança a acolher essas narrativas de sofrimento. uhum, Porque imagine, você identificou, percebeu, questionou, a pessoa te fala assim, e agora? Vamos imaginar que é a primeira vez que a uhum, pessoa está desabafando, uhum, revelando o que ela está, por a situação que ela está passando. uhum, A postura da pessoa que vai acolher essa fala é determinante. uhum, Da confiança que a mulher vai ter na empresa, da fala dela. Nossa, foi levada em sério, nossa, acreditaram em mim", porque o que uhum, você falou, a mulher não vai acreditar, vai uhum, minimizar, normalizar, se questionar. Então, o papel da pessoa que vai acolher essa fala é fundamental, é o acolhimento. E o uhum, acolhimento você não aprende nos livros. uhum, No acolhimento, se aprende na prática. Então, é uhum, por isso que eu sempre falo para os clientes: vamos fazer encenações. Temos que ter a postura, não falo de técnica, a técnica é muito fria. uhum, Ah, então, eu li que tem que reformular, falar, eu entendo. Meu, a pessoa vai sentir. A gente não é só ser de corpo, somos seres energéticos, temos uma sim, energia. sim, Então eu sei quando a pessoa está fazendo um papel, está cumprindo um papel. Você acha que eu uhum, vou ficar querendo me abrir e falar mais? uhum, Não vou me sentir acolhida de jeito nenhum. uhum, Então precisa, e isso contempla os requisitos da NR1 de ter um treinamento sobre o acolhimento. E esse acolhimento serve em primeiro lugar para quem? Para você mesmo. sim, Porque quando você está passando por uma situação difícil de estresse no trabalho, de não reconhecimento, aquele colega teve uma promoção que você estava de olho e você não teve, você está com aqueles ciúmes, inveja, ao mesmo tempo em casa seu filho não para de fazer palhaçada e com a sua mulher pedir divórcio. Vamos pensar, um monte de coisa, como que você faz para acolher esse próprio sofrimento? Você acha que você vai conseguir lidar com isso e lidar com uma equipe, com uma mulher que está chorando e falando que não está aguentando mais e não sei o uhum, quê? Então, o acolhimento, para mim, é de mera importância.
acolher a si para acolher o outro. É a mesma coisa, a liderar a si para a liderar o outro. Basicamente é isso. Perfeito. Você trouxe um ponto, Lorena, que eu tenho identificado bastante, né, conversando com algumas pessoas de empresas e até lendo bastante material que sai na internet ou de outros líderes que estão dentro do mundo corporativo, sobre o feedback. O feedback como uma ferramenta desafiadora, porque alguns líderes têm receio até de utilizar e ser configurado como assédio, porque dependendo como é utilizado e interpretado pelo colaborador, o colaborador pode achar que está sendo assediado. E o feedback, isso que você trouxe, a gente aprendeu de uma forma muito técnica. E talvez exija hoje um processo até meio. É difícil a gente falar, é humanização, porque nós somos humanos, nem deveria, né? É ridículo a gente estar falando sobre isso, mas para você ver que a gente está tão mecanizado Isso. que está tendo que reforçar o que é inerente a gente, né? E aí as pessoas estão com receio de dar o feedback ou de receber o feedback e aquele feedback ali muitas vezes vir enviesado. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa ferramenta, porque você também utilizou essa ferramenta nessa estrutura corporativa, nesse contexto em que se fala muito de violência psicológica e assédio no trabalho. Então, como que o feedback ele pode ser uma ferramenta não para reforçar o assédio, mas uma ferramenta de libertação, porque conhecereis a verdade vos libertará, né? Então, como é que esse feedback ele pode ser um promotor realmente impulsionador no desenvolvimento de pessoas e na escuta, inclusive, dessas mulheres que estão vivenciando esse tipo de situação? Muito obrigada, Dani. Nada. É engraçado você falar de humanização, porque escrevi um artigo ontem, justamente, todo mundo fala de humanização, mas não é. A gente é ser humano. Isso, Olha. inerente, né? Aí eu falo do baile das máscaras, o ego, a luta pela ganância, reconhecimento, enfim. Em relação ao feedback, eu vou fazer um paralelo com a paquera. Sempre as pessoas falam, não dá mais para paquerar, tudo assédio sexual. Falei, gente, não é bem assim, não. Sempre, como boa jurista, eu gosto de pegar os conceitos. O assédio sexual, estou fazendo essa comparação, o assédio sexual é um constrangimento. Você vai causar um constrangimento de conotação sexual. Então, quando você imaginamos que você está afim da Paula no seu escritório, que você não sabe como chegar nela, vai tentar, vai ver. Mas a partir do momento que ela fala não, ou que ela fica em silêncio, desiste, não continua, porque pode depois configurar assédio. Mas joguinho, não, gente, a gente é adulto, não tem esse joguinho. O que é? A paquera uma investida consensual, respeitosa, que envolve flirts, elogios, e a palavra-chave é consensual, que vem do consentimento. A pessoa está lá, está correspondendo, está gostando, está demonstrando, aí você vai evoluir na paquera. Óbvio que você pode paquerar. Aliás, tinha um estudo, esqueci o título, mas que mostra que, sei lá, 40%, eu estou falando de memória, dos casais que foram no ambiente corporativo. Sim. Então, que bom que a gente pode paquerar. A gente gosta de ser paquerada. Sim, eu gosto de ser paquerada. Que o assédio, ele é não consentido. Exato. É essa palavra. Então, se houve consentimento, você não configura assédio. Exato. A partir do momento em que houve não consentimento e aquilo dali, isso que você falou, permaneceu, né? Foi repetitivo, o agressor ali, o assediador permaneceu nas investidas, aquilo dali já configura um assédio. Exatamente. E às vezes, quando esse agressor ele é um narcisista, ele não aceita o não.
Então, o fato dele não aceitar o não, ele vai começar a fazer o quê? Ele vai começar a perseguir essa vítima de outras formas. Assédio moral. Isso, no ambiente de trabalho, mesmo que ela saia daquele local, ela pode ir para uma outra unidade, mas ele vai continuar ali fazendo alguma interação para poder prejudicar essa mulher. Por quê? Porque ele não aceita o não aceita a não investida que ele está fazendo, Sim. né? Só ressaltar também que para configurar assédio sexual basta só um único ato, tá? Uhum. Então imagine se você está fazendo uma investida com uma mulher no sexual, não de conotação sexual, ela não vai falar, é um assédio. Não, não vai ser, não é bem assim. Mas se depois ela falou não, ficou em silêncio, a Uhum. pessoa continua e vai causar constrangimento, aí sim, não é Uhum. para falar porque não podemos tentar, pode tentar, mas a partir do momento que você vê que não está correspondido, Uhum. para e segue a rota. Uhum. Então, em relação ao feedback, é a mesma coisa, basicamente, é a comunicação. Como então? Eu sempre falo, parte tudo de você primeiro. Uhum. Como primeiro você se comunica com você mesmo? Será que Uhum. você pode ser muito rigoroso com você, mas você vai apontar, nossa, você fez, nossa, Lorena, você falou errado, você fez isso e tal. Olha, então se eu me comporto, se eu dialogo assim comigo mesma, é óbvio que eu vou dialogar com o outro assim. A gente não, tudo que está por dentro Uhum. vai Perfeito. estar por fora. Então, então a gente vem, é sempre a mesma coisa, autoconhecimento. Qual é a minha forma de comunicar? Será que eu aponto sempre o que está faltando? Ou sempre eu vou apontar para os eixos de melhoria? Uhum. Uma coisa também, eu uso bastante a comunicação não violenta, Uhum. que é o quê? Vou partir um feedback. Um feedback, dá um exemplo bem concreto. Vou partir de um fato concreto. A colega não entregou o relato a tempo, tinha um prazo definido em conjunto, ela sabia, primeiro tem que saber, Luciana, você sabia que o prazo tinha que entregar esse relato até 5 horas hoje? Uhum. Já vou me assegurar que ela sabia dessa premissa. Ai, sim, tá. Então, e não recebi o relato, você vai pegar os fatos, não recebi o relato que o cliente estava pedindo. Aí depois, quem é a comunicação não violenta fala, você vai falar como que isso impacta. Uhum. E depois você vai fazer uma demanda. Olha, isso não está de acordo com o que a gente tinha combinado. Uhum. A próxima vez, você conseguiria ser mais rigorosa em relação a isso? Porque é isso, estou dando um exemplo bem assim, temos que aprofundar, mas Uhum. saber fazer a diferença entre preconceitos, viés, julgamento e fatos. Uhum. Observação e julgamento. Estou observando um fato concreto, feedback. É isso que aconteceu. Uhum. Esse fato, o que ele gerou como impacto? Gerou isso. Uhum. Diz tem uma consequência. E dessa consequência a gente vai na solução, demanda, uma demanda. A demanda, uma verdadeira demanda, ela, quando você faz uma verdadeira pergunta, uma verdadeira demanda, você não vai esperar uma resposta pré-definida. Eu estou esperando que ela falasse. O lógico seria que a pessoa falasse, vou fazer meu melhor e não sei o quê. Mas uma demanda genuína é aberta a qualquer tipo de resposta. Uhum. Então, também é saber lidar com o não. E aí, como que você faz com a colaboradora que fala, não, chefe, não consigo, e tal. E aí, isso vai, então, tipo, isso vai realmente, eu faço esses treinamentos que a gente vai pegar cada caso peculiares, mas temos que entender que isso vem de uma dinâmica bem mais ampla, que não uma técnica que eu vou usar assim, que vai parecer muito robô. Temos que entender primeiro se há várias ferramentas da comunicação não violenta, da maiestesia, que é um tipo de psicoterapia breve que eu uso na França, que eu estou formado nisso, a inteligência emocional do Goleman, e também esse soft skill, que é esse acolhimento. Eu estou acolhendo a pessoa não está bem agora, então pode ser que talvez não seja o momento oportuno para dar aquele feedback, mas imaginamos que ao mesmo tempo precise daquele feedback, então como que você vai fazer? Em que local? Você vai? Perfeito. Na frente dos outros ou não? Vai avisar quando tem sentença ou não? Tudo isso são as coisas que você precisa se tocar, mas não é, eu tenho que fazer porque me falaram que tem que fazer. Não, tem que vir genuinamente de você, do seu coração, porque não é só uma peça de um tabuleiro.
aquela pessoa, aquela colaboradora, aquele colaborador é uma pessoa única, cuja vibração é única, é um ser imprescindível, precioso e único. Uhum. Você também é. Então você, eu adoro papel de líder, porque é que um pai, uma mãe de família, sem infantilizar, Sim, sem perfeito, infantilizar, mas você está perfeito. aqui para fazer com que esses É uma profissionais. autoridade, né, os nossos Isso, primeiras autoridades são pais e mães. exato, Se a gente teve dificuldade com pai e mãe, muito provavelmente a gente vai replicar esse padrão com os nossos gestores, e por isso que você trouxe a importância da gente se autoconhecer como colaborador e principalmente como gestor, porque se você é um péssimo pai e mãe, você vai ser um péssimo gestor, porque no geral é isso que eu observo. Então exato. você pega um gestor que ele é um pai narcisista, ou uma mãe narcisista, uma mãe tóxica, um pai tóxico, ele no geral vai ser assim com os colaboradores, porque é um perfil. Quando ele assume essa posição de autoridade que não deixa de ser diferente, só mudam os papéis, os nomes, mas essa posição está ali, ele vai replicar o modelo. Então, se ele não teve condições de ser pai ou mãe dentro de um sistema familiar, me perdoa, mas ele Sim, vai prejudicar muito um sistema corporativo, exato. porque essa pessoa ela não vai estar preparada para educar ali ou capacitar seus colaboradores ou contribuir com o crescimento daqueles colaboradores. Exato. Então, essa gestão ela é prejudicada também, vai ser uma gestão doentia, né? E que vai impactar a produtividade, vai ter muito Sim. turnover, Aham. rotatividade. Eu queria finalizar aqui, porque é importante, eu gosto de ver, propósito já é uma palavra que já cansamos de ouvir, Uhum. mas o que que te faz vibrar? O que que te alegra? O que Uhum. te traz alegria no dia a dia, Uhum. sabe? O trabalho não é só para ter um din-din e para pagar as faturas, não. Uhum. Você, você no seu papel, qual que for o cargo que você no qual você esteja, pouco importa, você pode realmente impactar o ambiente no qual você esteja inserido. Uhum. E isso eu sempre falo para as pessoas, você tem um brilho único. Uhum. Acredite, sinta, mais que acreditar, porque acreditar e botar por fora, mas Sim. sinta que você é imprescindível naquele ambiente, Lindo. que você pode mudar a vida de qualquer pessoa só pelo um olhar, uma palavra encorajadora, Uhum. um sorriso, sabe? Uma escuta. A escuta é uma qualidade ímpar. Eu adoro Sim. pessoas que saibam escutar genuinamente, a não só Uhum. escutar de novo, de maneira robotizada. Sim. Então, eu falo sempre para as empresas, você tem um papel além do papel da empresa de produtividade, você pode tornar um agente de transformação. Porque, afinal das contas, Dani, a gente quer a mesma coisa. A gente Uhum. quer ser felizes, quer ser realizados, Uhum. quer se sentir em segurança fisicamente, emocionalmente também. Então é bom, é muito bom lembrar-se que o meu papel no dia a dia, ele é único, e que se eu não cumprir, ninguém vai poder cumprir no meu lugar. Uhum. Isso mesmo, lindo isso, muito lindo, Lorena. Nossa, incrível sua contribuição. Bom, eu queria te agradecer pela Obrigada. sua presença aqui. Queria que você, para encerrar, Vai lá. falasse um pouquinho do seu livro Ah, que você está lançando. O que que foi essa proposta, essa ideia, que ele se propõe, na hum, verdade, e se ele tem a ver com essa questão da psicoterapia breve que hum. você cita nos seus processos, principalmente com a violência doméstica. Eu queria que você falasse sobre isso. Ai, Dani, muito obrigada pela Nada. oportunidade. Aham. Olha, esse livro, ele me foi inspirado. Eu escrevi em 13 meses, junho, julho, agosto de 2024, e era partir de uma vontade de coletar de reunir toda a minha experiência, meus conhecimentos técnicos e também minhas vivências com esse monte de pessoas que foram vítimas de violência. Uhum. Então ele se chama Mulheres perante a Violência, Guia Prático. É Uhum. um guia prático porque parte da origem das violências, a identificação das violências, a como reconhecer uma situação potencialmente violenta, a postura, a escuta e o discurso.
Então, ele permeia todos os pontos em relação à violência, notadamente a violência doméstica. Uhum. Nesse livro, eu compartilho muito das minhas ferramentas que eu uso no dia a dia para a minha regulação emocional, para meu bem-estar mental, Hum. porque lidando quase todos os dias com sofrimento, com violência, vai me impactar. É óbvio, eu não sou uma pessoa Uhum, fria, uhum. com distanciamento, não. Então, como que eu vou fazer para poder lidar com choro, nervoso, ver as lacunas do sistema judiciário? E aí eu uso bastante da técnica da improvisação teatral, porque sou também comediante, então eu uso bastante o corpo, a voz, Uhum. o movimento, para poder regular e me deixar atravessar pelas emoções. Então esse livro é um conjunto de conhecimento teórico, de exemplos, eu trago bastante exemplos para que não Bacana. seja só blá blá blá, não gente, então, na Aham. prática é assim, ó, por exemplo, tem um capítulo sobre reconhecer os sinais de uma relação potencialmente violenta. Eu vou elencar os sinais e dar vários exemplos, Uhum. porque eu vi tantos relatos e então vou falar, por exemplo, na desvalorização, então na parte da vida sexual, na parte da vida como mãe, vida Uhum. profissional, e aí eu vou trazer tudo isso para que a leitura seja leve. Por quê? Porque isso eu acho que é um tema de extrema importância e para poder contribuir para que a leitura seja impactante e importante trazer leveza e esperança, Uhum. porque eu não quero que as pessoas leiam o livro e fiquem, ai, não acredito, não. Porque óbvio que quando já foram os feedback que eu recebi, porque ele primeiro está editado na versão francesa, estou aqui vendo para editar na versão brasileira, várias pessoas, o feedback que eu tive é, nossa, me identifiquei, eu já tinha, eu nem tinha me tocado, mas eu percebi que eu passei por um relacionamento abusivo. Uhum. E a pessoa não ficou desesperada, porque nesse livro é que pega a sua mão, a gente vai caminhar junto, vou te acolher. Fala muito do acolhimento, Uhum. eu falo muito dessa ferramenta da maiestesia. Eu dou tudo. Eu falo, não uma técnica, gente, uma postura. E a postura, como que ela vem por dentro primeiro. Com todo esse trabalho, essa faxina mental que você vai fazer, eu Uhum. estou ajudando a pessoa a fazer se questionar. E eu estou trazendo exemplos da minha própria experiência profissional. Uhum. Porque já atendi mulheres que, meu, eu não aguentava mais. Aquela Uhum. mulher chorona, fala, nossa, todo esse julgamento, será que eu vou? Não, Lorena, deixa o lado. Não, eu vou ver o que isso diz de mim. Que é Uhum. interessante, porque eu perdo paciência com esse perfil de mulher. Uhum. Mas eu não quero que isso gere impacto, mas a pessoa sutilmente sente. Se eu estou Sim, sendo impaciente com ela, mesmo que eu estou bem assim, reta, tudo, vai sentir um momento. sim. Então, para meu bem-estar e para oferecer para aquela pessoa um acolhimento seguro, cuidadoso, caloroso, eu preciso primeiro fazer essa, que eu gosto de falar, faxina mental. Então, eu dou tudo isso nesse livro e para mim, Perfeito. Você é, fala também dessa, maiotresi? maiestesia. Maiostesia. Dessa prática, dessa técnica, ela é baseada, em quem, assim? Qual que é o a origem A dela? origem da comunicação não violenta, do Marshall Aham. Rosenberg, Aham, e tá. também da abordagem centrada na pessoa do Carl Rogers. Aham. Então, a maiestesia, ela tem 2 vertentes, uma Uhum, de comunicação, como uhum, comunicar com o outro, uhum, e também tem a vertente da psicoterapia, como acompanhar o outro. uhum, O paradigma inovador dessa psicoterapia é que o terapeuta vai focar no sentimento da pessoa, não nos fatos. uhum, Por exemplo, a pessoa fala: "Nossa, eu tive um acidente aí de carro e meu carro tá". Bom, tá, isso são meras informações, mas o terapeuta vai focar no sentimento. "Ah, então, e o que que você sentiu quando você bateu aquele perfeito. carro?". "Ai, senti isso". E foi com qual intensidade? Você vai fazer essa investigação leve, cuidadosa, delicada, é a psicologia da pertinência e da delicadeza. Uhum, É por isso que a maiestesia, a ferramenta da maiestesia, me ajuda bastante a ouvir discursos com os quais eu não concordo. Porque não vou me focar nos fatos, é óbvio que eu preciso para poder conversar com a pessoa, mas eu vou sempre me perguntar: nossa, que interessante.
por que será que essa pessoa teve esse raciocínio? Uhum. Que interessante, o que será? Da onde que vem isso? E aí eu fico com essa curiosidade genuína, e aí eu tô realmente aberta Para a receber. acolher o outro. E Perfeito. o outro se sinta à É, vontade. é uma ferramenta de conciliação, né? Ela funciona como uma conciliação porque você não entra no espaço de julgamento, ao contrário, Perfeito. é um Exato, espaço de acolhimento, né? exato. Muito bom, Ai, muito bom. Lorena, te agradecer a sua presença aqui mais uma vez. Espero que seja a primeira de várias. hum, Foi um bate-papo muito gostoso. Eu estou muito feliz por ter a Lorena com a gente aqui no Instituto. É uma pessoa muito querida, realmente, hum, desse jeito que ela é, que ela trouxe ela inteira e apaixonante. E é isso, assim, né? Que a gente possa reverberar cada vez mais sim. conscientização, essa palavra também que está muito forte aí, mas não tem como utilizar outra. Então, uma conscientização a respeito desses venenos psíquicos que estão na sociedade, que infelizmente são desafiadores, mas que a gente tem o compromisso, né, como sociedade e como mulher, eu entendo, pensando num futuro. Hoje eu Hum. até li o Tom Fletcher da ONU, né, ele falando sobre a importância da gente pensar que tipo de ancestral a gente deseja ser, Uau! porque nós somos os ancestrais de amanhã. Então, então, se o futuro é ancestral, que tipo de ancestral a gente deseja ser? Então, a partir desse lugar, eu entendo que a gente começa, a gente dá continuidade, né, para esse papel que a gente já está exercendo aqui, de Sim. conscientização, de levar ferramentas para que a mudança aconteça, de ser um agente de transformação social. Então, eu estou muito feliz por estar aqui com Também, você. também. Muito obrigada, Dani, pela oportunidade. Imagina, imagina.